Salvador Jesus Cristo. Vamos aguardar o YouTube notificar nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Amém? Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Digno de toda honra e de toda glória. Vamos esperar os irmãos receber a notificação. Para a glória de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vai compartilhando, igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai compartilhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Estamos em guerra. Batalha espiritual, igreja. É brincadeira não. O negócio é sério. Se não é Cristo... Se não é Cristo, não iríamos suportar. Amém, meus irmãos? Só Jesus é a nossa rocha, fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, em nome de Jesus, vamos estar torcendo aí que o YouTube venha recomendar, porque está a batalha. Está a batalha. A imagem está boa, o som está bom, tudo certo aí, igreja? Tudo certinho? Em nome de Jesus? Tudo certinho, né, meus irmãos? Glória a Deus. Como é que está aí os irmãos, as irmãs? Firme na rocha? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Creio que sim, né? Pela misericórdia de Deus. Luta todos nós temos. Batalha todo mundo tem, né? Amém, igreja? Deus abençoe, irmão Manuel. Irmã Kátia, Deus abençoe, Tiago. Deus abençoe os novos irmãos, novas irmãs que estão aí se unindo conosco nesta batalha espiritual. E irmã Isabel, Deus abençoe sua vida, varoa. Todo dia tem uma batalha espiritual, irmão Manuel. Mas no início do ano foi uma batalha mais intensa. Muitos demônios mesmo. Muita bruxaria, coisa braba fizeram. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? A igreja permanece e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmã Maria, estou quase parando. Tá nada, irmã. Não está quase parando, não. Jesus é a tua força. Quando tu pensa que tá fraca, tu tá forte. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Repreenda isso aí. Fica falando isso não. Isso aí, irmã Kátia. Sem luta, não tem vitória. Não tem como, né? Sem luta, não tem vitória. Não tem vitória sem prova. Em nome de Jesus, irmão Manuel. Deus dá ordem aos seus anjos, aqueles que o temem. Deus vai libertar você, irmão Tiago. Tem que buscar.
Deus abençoe a irmã Alice. Saudades do povo de Deus também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí de novo. Amém, meus irmãos? Eu estava em separação, buscando muito jejum, oração. Então não dava para ficar abrindo live. Amém? Mas graças a Deus, quando Deus mostrou que vencemos, caiu por terra todo o mal, agora nós vamos atacar. Agora nós vamos continuar atacando. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, tem que ter o tempo para se encher. Tem que ter um tempo para se separar. Senão não tem como. Amém, irmã Isabel? Obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Bom, o YouTube já está aí notificando, recomendando. Vamos estar dando início a essa live gloriosa, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deixa o like, igreja. Em nome de Jesus, já dou toque na tela aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, como todos já sabem, estamos nos últimos dias. Estamos vivendo tempos tenebrosos da igreja na terra. A igreja está passando por momentos muito difíceis. E a verdade é que a igreja não está sabendo usar das armas que o Senhor Jesus deu. A igreja não está sabendo nem se defender e nem atacar. A igreja não está sabendo. 90% daqueles que buscam a Deus não busca conforme deve buscar. Não entra no mundo espiritual conforme deve entrar. Com as armaduras do Senhor e com a força do seu poder. Estamos vendo, igreja, os filhos das trevas sendo mais prudentes do que o da luz. E claro que nós sabemos que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, ele disse que os filhos das trevas seriam mais prudentes do que os da luz. E o que significa isso, igreja? O que significa isso que o Senhor Jesus deixou assim para nós? Essas palavras de despertamento, essas palavras de vida eterna. Significa que os filhos das trevas iriam buscar mais do que os da luz. Os filhos das trevas iriam se dedicar mais do que os da luz. Eles iriam perseverar mais do que os da luz. Os filhos das trevas iriam buscar cada dia mais o mundo espiritual com força e com ousadia do que os filhos da luz. Eles seriam mais espertos do que os filhos da luz. Esperto no sentido de usar aquilo que foi dado a eles por autoridade no mundo espiritual, que significa poder no mundo espiritual, sim, pois os filhos das trevas também têm poder, têm sinais, prodígios, mas do engano e da mentira. Para eles não é do engano nem da mentira, porque o seu entendimento foi corrompido, o seu entendimento está cego. Mas eles receberam poder, autoridade no mundo espiritual, das trevas, do príncipe das trevas. Os filhos das trevas receberam. Por quê? Porque eles se entregaram mais do que o povo de Deus, do que o da luz. Então nós temos que compreender, igreja, que se nós não se esforçarmos, se nós não darmos valor ao que o Senhor Jesus Cristo enfrentou por mim e por você, e entregou para mim e para você, nós vai ficar cativo ao cativeiro. A igreja vai continuar sendo escrava de Satanás, essa é a verdade. Quantos estão dentro do templo de oração, casa de oração,
no ministério, congregando, indo todos os cultos, participando do grupo de louvor, participando, né, ali do cargo ministerial, mas quando chega um homem de Deus, chega uma mulher de Deus que realmente dá valor ao mundo espiritual, que realmente, né, tem uma disciplina espiritual, coloca a mão, cai. E aí começa a mostrar o que estava oculto. E o que estava oculto? Que nunca estava firmado. Estava adorando um Deus que não conhecia. Estava buscando um Deus que não conhecia. Estava achando que ia para o céu, mas estava descendo para baixo. Porque muitos estão dentro da casa de oração, a casa de Deus chamada casa de oração, mas estão de qualquer maneira, não estão se dedicando ao mundo espiritual como deve se dedicar. Não estão servindo o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Nós temos que compreender isso, meus irmãos, porque a palavra do Senhor Todo-Poderoso está se cumprindo e a igreja está perecendo. A igreja está dormindo na terra. A igreja está dormindo. Está como as 10 virgens, está dormindo. Esta é a verdade. 90% está dormindo. É poucos que estão andando na luz, como do dia, sendo do dia, que estão realmente despertados dentre os mortos. São poucos. Se conta no dedo os poucos remanescentes que realmente estão remanescendo, que realmente estão sendo a luz do mundo, que estão sendo o sol desta terra. Se conta no dedo. Porque a maior parte da igreja está num sono terrível e tenebroso. E o que significa esse sono terrível e tenebroso? Significa que ainda não resplandeceu a luz do Evangelho, que é o poder de Deus, em seus corações e nem nos seus entendimentos. Estão andando no mundo como se fosse do mundo, mas a boca glorifica a Deus. Nós temos que compreender, igreja, que estamos numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ou você vence ou você perde. Ou você vive ou você morre. Ou você é livre ou você é escravo. Nós temos que compreender isso. Muitos estão sendo escravos. Outros já morreram. E outros perderam. Então, nós temos que compreender que aqui nesta terra foi criado pelo aquilo que nossos olhos não contemplam. O visível foi criado pelo invisível. E se a igreja não passar a andar por fé, não passar a andar pelo olhar da fé, não vai conseguir vencer o adversário, que é espiritual. O teu inimigo, o meu inimigo, é um espírito. Um espírito caído das trevas, tenebroso. Igreja de Deus, nós temos que se dedicar mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a glória do Filho de Deus, para que a glória do Filho do Homem venha resplandecer sobre a igreja, como no tempo de outrora, como no tempo de Pedro, Paulo, João, como no tempo também dos profetas. Nós temos que compreender isso, igreja. Se a igreja não renunciar, se a igreja não pagar um preço, qual é o preço? Ah, mas Jesus já pagou o preço na cruz, sim. Mas você também tem um preço a pagar. Porque Jesus, ele falou, assim como o Pai me enviou, eu também envio vós. Como cordeiro no meio do lobo. Então você também é um sacrifício, você tem um preço a pagar, eu tenho um preço a pagar, igreja. Nós temos que compreender isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos um preço a pagar também, para que o sacrifício que viemos a oferecer ao Todo-Poderoso, ao Pai da Glória, ao Pai Celestial, venha a ser aceito pelos céus. E qual é esse sacrifício? É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Todos nós estamos agora, no mundo espiritual, sendo um sacrifício entregue a Deus. Sendo um sacrifício entregue a Deus. Mas só que muitos não querem ser entregue como um cordeiro. Quer reinar como um leão. Mas não quer ser entregue como cordeiro. Não tem como, meus irmãos. Não tem como, povo de Deus.
Jesus, para ele reinar como leão da tribo de Judá, para ele, aleluia, ter todo o poder, para ele receber um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo venha todos os joelhos se dobrar no céu, na terra e debaixo dela, e que todo nome venha dizer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele teve que primeiro se entregar como um bom perfume, cheiro suave ao Pai. Ele teve que primeiro ser cordeiro, para depois ser, aleluia, leão. Assim também é conosco. Assim também é conosco, é comigo, é contigo. O que o Senhor Jesus, ele disse? Eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. E o que significa isso, igreja? Jesus está falando para a sua igreja. Eu dei o exemplo como se deve fazer para ter a vitória. Eu dei o exemplo como se deve fazer para vencer o adversário, para ter todo o poder sobre o maligno. O que o apóstolo Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo venceu. Ele disse, eu combati o bom combate, guardei a fé, desde então a coroa me está guardada. Ele completou a carreira. Por que ele completou a carreira? Porque ele imitou o cordeiro. Ele também foi oferecido como cordeiro. E ele conseguiu vencer por quê? Porque ele andou seguindo as pisaduras do cordeiro, igreja. O que o profeta Isaías deixou para nós? O que o profeta Isaías deixou para nós em Isaías 53? Dizendo, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque subiu perante ele como raiz de uma terra seca. Homem de dores que sabe o que é padecer. Não tinha beleza alguma. Nós olhamos, não tinha nada que nos agradasse. Aonde os homens olhavam e maneavam a cabeça. E o que ele continua dizendo? Mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele carregou sobre si as nossas iniquidades e levou sobre si as nossas enfermidades. Mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a igreja só vai receber a cura. A igreja só vai sarar do pecado, ou seja, da ferida que o pecado deixa, quando andar na pisadura do Cordeiro. E andar nas pisaduras do Cordeiro é doloroso. É doloroso, porque o Cordeiro foi sacrificado neste mundo. Foi sacrificado no mundo físico, nesse mundo. E esse mundo é cruel. Esse mundo é cruel. Aqui nesta terra é os espinhos. Vamos andar sobre os espinhos. Porque a pisadura do Cordeiro tem espinho, é doloroso. A caminhada é espinhosa. E cada caminhada, cada passo que tu dá, vai ferir, vai ser ferido, vai sangrar. Vai sangrar, igreja. Então nós temos que compreender isso, meus irmãos. Ou nós é de Cristo, ou é do mundo. Ou nós realmente servimos ao Pai, em espírito e em verdade, ou então se entrega logo para o mundo. Porque fazer a obra de Deus, de qualquer maneira, será tenebroso no dia do juízo, os que tocaram na obra de qualquer maneira. Será tenebroso no dia do juízo, os que fizeram a obra de Deus relaxadamente. Pois a palavra do Senhor diz em Jeremias 48, Jeremias 48, 10, a palavra diz, maldito todo aquele que fizer a obra relaxadamente. É perigoso demais, meus irmãos. Esta obra tem que tocar nela com sinceridade, com o coração verdadeiro, com a mente desejando realmente ter a mente de Cristo, a visão de Cristo. Porque aqueles que tocam na obra, constituem entre dois pensamentos, é perigoso. Então o Senhor Jesus, ele disse que os filhos das trevas serão mais prudentes, realmente. Está se cumprindo esta palavra. Está se cumprindo. Nós vamos ver que os filhos das trevas, eles são disciplinados espiritualmente.
Se baixar lá os Exu, baixar a entidade lá e falar para eles, tal dia, tal hora tem que estar no cemitério. Tal dia, tal hora eu quero você no cemitério. E lá você vai comprar, e lá você vai colocar essa oferenda. E vai oferecer para isso, para isso, para isso. Vai acender a vela para isso, para isso, para isso. Eu quero você vestido assim. Eu quero você vestido assim, ó, de preto, de branco. Vai falar a cor. Eles vão estar naquela hora, vai estar daquela maneira. E ai deles, se faltar algum item, se faltar alguma coisa que lhe foi ordenado, ai deles. Vai ter punição, vai ter corretivo. Ai deles. Eles servem os seus guias com temor e tremor. Eles têm reverência. Por isso que eles conseguem o que eles buscam. Por isso que eles conseguem. Quando eles falam, eu quero isso, me dá isso. Aí pede o guia vai dar. Porque eles são dedicados. Porque eles são separados para aquilo. Se os guias deles falar assim, você não vai comer isso tal dia, eles não vão comer. Pode estar a maior festa que for. Pode estar a maior festa que for na família, na parentela, eles não vão comer. Se falar para eles assim, eu quero você trancado nesse quarto 5 dias, só comendo isso, só bebendo isso, eles vão fazer. Eles vão fazer e faz com amor. Eles fazem com amor, com dedicação, com temor. Agora o povo de Deus, que é chamado um povo para ser livre, Deus fala, não adulterarás. Está adulterando, não tem nada a ver. Deus fala, não se contaminar com a Babilônia, que é este mundo. Ah, não tem nada a ver, Jesus andou com um pecador. Está sentado na roda dos escarnecedores. Está na roda dos zombadores. Deus fala, permanecer na minha palavra, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Está aceitando o conselho do ímpio. Está na palavra, as mais amizades corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo falou isso. Não tem nada a ver, é meu amigo de infância, eu tenho que ganhar para Jesus. Vai nessa, não tem nada a ver. Que no inferno está cheio de nada a ver. No inferno está cheio de almas que no mundo acharam que não tinha nada a ver. Deus é santo, meus irmãos. Jesus é santo. É se ensina ou não, foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. É se ensina ou não, passou disso é procedência maligna. Ou tu é ou tu não é, ou tu obedece ou tu não obedece. Ou tu tem temor ou tu não tem temor. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer seja boa, quer seja má, foi que Salomão falou, Eclesiastes 12:13. Como que vai vencer alguma guerra espiritual? Como? O povo de Deus hoje só sabe pedir. Só sabe pedir, mas não quer obedecer, só sabe pedir. Ah, Senhor, abre essa porta de emprego. Ah, Senhor, me dá esta chave desta casa. Ah, Deus, me dá a vitória, Senhor, no juiz, para me receber esta herança, para me receber, ó Deus eterno, esta causa. Só sabe pedir. Será que Deus é nosso servo? Deus é nosso servo? Será que Deus ele tem que se sujeitar a nós? Está errado, igreja. Está errado. Aí vai lá os falsos profetas, usa a palavra que está lá, que Jesus disse. Pedireis o que quiser em meu nome e vos será feito. Mas você sabe por que Jesus falou isso? Pedireis o que quiser em meu nome e vos será feito. Onde dois concordar em qualquer coisa na terra, vos será feito. Jesus falou isso para aqueles que submetem a sua palavra, que se sujeitam à sua palavra. Aqueles que realmente o amam. Aqueles que realmente negaram a si mesmo. Aqueles que realmente foram entregues como cordeiro ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Você sabe por que vos será feito? Porque esses andam em espírito e em verdade, não vão pedir coisas carnais. Não vão pedir aquilo que favorece a si mesmo. Não vão buscar os seus próprios interesses.
mas vai buscar o interesse do Pai. Vai buscar aquilo que edifica o reino dos céus. Vai buscar aquilo que é para a glória de Deus. Por isso Jesus falou isso. Vocês pedireis o que quiser em meu nome e vos será feito. Porque está no mesmo Espírito. Está no mesmo Espírito. Não é assim com os filhos das trevas. Se eles falar para os entidades deles, para os guias dele, eu preciso disso e disso. Abre o meu caminho. Eu preciso desta vitória. Vai de encontro lá, faz aquilo lá por mim. Dá-me esta vitória. Com temor. Eles têm temor. Eles não sigam lá. Ai, me dá isso, eu quero isso. Ah, se não me der, eu vou sair. Se não me der, eu não vou mais. Se não me der, eu não vou mais cultuar. Tem temor. Eles abaixam a cabeça. Se possível, na hora eles até se ajoelham. E fala, por favor. E fala o nome. Me dá isso. Eu preciso dessa bênção. Eu preciso dessa vitória. E assim acontece. Por quê? Porque está no mesmo espírito com eles. Está no mesmo espírito com os guias. Os filhos das trevas estão sendo das trevas. Mas os filhos da luz, que deveriam ser da luz, tá querendo algo da luz, mas é das trevas. Não tem como, não combate, não tem, ó, não se une. Não tem como. Amós 3:3, andarão dois juntos, se não tiver concordância, não tem como, meus irmãos. Não tem como, povo de Deus, vamos despertar. Não tem como. Não vai receber a bênção, não vai receber o fortalecimento, não vai receber o revestimento. Então, nós temos que compreender isso. O Senhor Jesus disse isso para aqueles que estão na mesma pisadura, para aqueles que o amam. Jesus, ele disse, João 14:23, quem me ama, guardará os meus mandamentos. Quem não me ama, não guardará os meus mandamentos, não guardará a minha palavra. Não guardará. Então, nós estamos vivendo um tempo que os corações dos homens estão muito enganados. O coração de 90% da igreja está muito enganado. Está vivendo um amor fingido. O que é um amor fingido? O amor a si mesmo, mas não tem amor para com Deus. Que busca os seus próprios prazeres. Que busca aquilo somente que favorece a si mesmo. Porque é uma igreja carnal, terrena, materialista. Por isso está escravo, está perdendo para as trevas. Está perdendo para as trevas por causa disso. Nós temos que entender, igreja, aonde que a luz perdeu para as trevas. Nunca. Nunca que a luz vai perder para as trevas. João Batista falou que Jesus é a luz do homem. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas não vai prevalecer contra a luz. Nunca, igreja. Quem é da luz não perde. Quem é da luz não vira escravo. Pelo contrário, faz do inimigo vir arrastando aos pés como um cão. Como o cão obedece ao seu dono, se sujeita ao seu dono. Foi isso que Jesus deu à igreja, o poder. E vos dou todo o poder sobre o maligno, para pisar em serpente e escorpião. Jesus deu todo o poder, mas a igreja quer ter todo o poder fazendo a vontade das trevas, não tem como. Então estamos vivendo esse tempo tenebroso. Estamos vivendo esse tempo difícil, aonde o povo de Deus está cego. Aquele povo que se diz ser de Deus, né? Porque realmente o povo de Deus, ele anda na luz como o Senhor está na luz. Ele vive na luz como o seu Senhor está na luz. Então, que o Espírito Santo venha abrir o vosso entendimento, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer cada um de vós. Igreja de Deus, não é tempo de ficar murmurando, nunca foi, nunca será. Temos que começar a praticar o que nos foi dado. Temos que começar a usar das armas que nos foi dado, para combatermos também o bom combate.
Temos que guardar os mandamentos do Senhor, porque só assim estaremos revestidos da força do seu poder. Se apóstolo Paulo ele imitou o Senhor e guardou a fé, assim temos que ser nós. Porque ele falou, eu sou homem como vós, segundo as mesmas paixões. Assim como Elias também, era homem como nós, segundo as mesmas paixões. E ele orou e o céu se fechou 3 anos e meio. E ele orou e o céu se abriu. Ou seja, Deus ele chamou o quê? Os pecadores para o arrependimento. E Cristo Jesus foi rompido toda a barreira da inimizade, toda a barreira da separação. Agora nós temos acesso ao grande rei, ao Senhor Todo-Poderoso da glória. Aonde quando o homem se prostra com um coração humilde, com um coração sincero, conhecendo que é pecador e habita no meio de um povo de lábios impuros, aí o céu se abre. Aí o Senhor tem prazer em inclinar os seus ouvidos para ouvir a oração daquele povo, para ouvir a oração daquele pecador. Por isso o Senhor Jesus ele falou que quando uma alma se arrepende dos seus pecados, há festa no reino do céu. Os céus se alegram quando um homem e uma mulher realmente dizem em seu coração, no seu sentimento, eu não quero mais compromisso com o príncipe desse mundo. O meu compromisso agora é com o autor da vida. O meu compromisso agora é com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí, verdadeiramente, o Senhor vai olhar para o teu espírito, para a tua alma, e vai ver que é sincero. Porque o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso entendimento. Ele sabe que se no seu coração ainda tem prazer no pecado. Ele sabe se ainda no seu coração tem algo no mundo que te prende. Ele sabe. Ele sabe quando o homem verdadeiramente não tem nada nessa terra que prende ele. Ele sabe quando realmente se entregou verdadeiramente. Igreja de Deus, apóstolo Paulo falou em sua carta a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus no verso 1. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o poder dela. Desses afastas. E o que o apóstolo Paulo disse aqui? Um homem inspirado pelo Espírito Santo, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora usa a boca do seu servo para dizer que os últimos dias serão difíceis e trabalhosos. O que significa isso, igreja? Significa que o mundo a cada dia mais vai às trevas avançar. Significa o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, do verso 12, que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Significa que o pecado vai ganhar força. Significa que o pecado vai só aumentar. O pecado vai ser um Deus para o mundo. O pecado é um Deus para o mundo. Para os homens do mundo. Para os homens que amaram o mundo. O pecado, o prazer é um Deus para eles. Vai ser glorificado, exaltado. O pecado vai avançando. É a lepra que vai contagiando, vai se espalhando. É a peste que vai se espalhando. É o pecado. É aquela doença contagiosa. Se tu tocar, tu pega. É o câncer. Tudo isso é o pecado. No mundo espiritual. Só vai avançar.
Não vai diminuir. Por que não vai diminuir? Porque esse mundo não creu no verbo que se fez carne. Veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Estava no mundo, mas o mundo não recebeu. Por isso, só vai piorar. Só vai ficar pior. E o Espírito Santo está nos alertando que no mundo espiritual, os principados e as potestades vão ganhando força nos moradores da terra. Vai ganhando força, vai ganhando reinos nos habitantes da terra, deste mundo. Mas a igreja não é do mundo. O povo de Deus não é do mundo. A serpente vai enganar o mundo todo. Mas a igreja não é do mundo. Jesus disse, do mundo eu vos escolhi, mas do mundo vocês não são. Porque a igreja de Deus não pode andar conforme o rudimento deste mundo. Não pode se amoldar com as coisas deste mundo. Não pode imitar as coisas deste mundo. Não pode caminhar com este mundo. Não pode se envolver com a cultura deste mundo. Não pode estar andando nos prazeres do mundo. Não pode servir o mundo como Senhor, como Deus. Por isso não é do mundo. Porque o povo de Deus não abaixa a cabeça para o mundo. Não se conforma com as coisas deste mundo. Porque é peregrino estendendo nesta terra. A terra do povo de Deus não é aqui. Estamos em passagem, não somos deste mundo. Então, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que a igreja que não é do mundo vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Vai ser rejeitado como foi rejeitado o nosso Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele falou, se perseguir o pai de família, perseguirão também os seus servos, os seus criados. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se me odiaram, odiarão a vós. Por causa do meu nome, vós serei preso, maltratado, humilhado, perseguido, mortos, por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Assim como me expulsaram, vão expulsar vós também. Assim como me odiaram, vão odiar vós também. Porque a igreja tem o caráter de Cristo. Porque a igreja, o povo de Deus, é imitador de Cristo. É imitador de Cristo. Resplandece a glória do Filho como um espelho que reflete a glória do Filho. A igreja é o espelho que reflete a glória. Jesus falou, vós fareis obras maiores do que a minha. Mas só que a igreja está te mostrando frouxo diante dos seus adversários. A igreja está te mostrando frouxo diante do adversário, está ficando prostrado. A igreja precisa despertar. A igreja precisa se revestir verdadeiramente. Então, nos últimos dias, a igreja vai ter que dobrar mais a sua vigilância. Nos últimos dias, a igreja vai ter que jejuar mais. Vai ter que orar mais. Vai ter que se separar mais porque o pecado está avançando. O pecado está se multiplicando. Então a igreja vai ter que vigiar muito mais do que vigiava o tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos, não tinha essa tecnologia que temos hoje. No tempo dos apóstolos, não tinha o que temos hoje. Isso aqui é para nós. Estas palavras é para nós. Porque o pecado se multiplicou no nosso tempo. Nós estamos no tempo que o pecado tem multiplicado com força. Com força. Entra ano, sai ano. O inimigo, a arma mais cilada, com as suas ferramentas preparadas no inferno, lança na terra. Demônios mais fortes e tenebrosos são soltos a cada ano. Por isso o pecado avança. Por isso o pecado se multiplica. Porque o reino das trevas é unido. Os filhos das trevas é unido. E todo reino que é unido
Todo reino que é unido, ele cresce. Compreende isso, igreja? Todo reino que é unido, ele será bem sucedido. Ele vai ser bem próspero. Todos que trabalham unidos no mesmo espírito, no mesmo entendimento, no mesmo falar, no mesmo mover, vai avançar, vai se fortalecer, vai crescer. Jesus disse, se Satanás está dividido entre si, como vai subsistir, como vai prevalecer o seu reino? E muitos estão brincando com as trevas. O diabo não é burro, não. Ele está na terra há mais tempo do que eu e você. Ele já vivenciou mais coisas do que eu e você. Isso aqui, ó, ele vivenciou. E muito mais do que está aqui, o que está fora daqui. Porque a palavra diz que isso aqui, essa pouca palavra de Deus que está aqui é para nós crer. Se fosse escrever todos os sinais e milagres que Jesus fez, não ia caber livros no mundo. Isso aqui é só um pouquinho, é só uma gotinha para você crer e para mim crer no poder de Deus. Para nós conhecer que há um Todo-Poderoso e que todos vão se prostrar diante dele, seja potestade, principado, seja o que for, vai se prostrar. Se o homem não adora, as pedras clamarão. Todos vão se prostrar. Então, o reino das trevas está avançando por isso. Porque está unido e sabe trabalhar no seu propósito de roubar, matar e destruir. Ele sabe trabalhar. Mas os filhos da luz não estão sabendo trabalhar conformidade com a luz. Não está sabendo. Está em contenda, divisão. Está em heresia, buscando a sua própria glória do que a glória do autor da vida. Está dividido, não tem como prevalecer, não tem como crescer, não tem como avançar. É por isso que a luz não vai avançar nessa terra. Ela não vai avançar nesta terra. Mas quando vir um Todo-Poderoso, que é o cabeça da igreja, aí sim vai se cumprir, que a luz prevalece. Aí sim o príncipe desse mundo vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí sim, aí já acabou. O tempo do reinado das trevas vai acabar. O tempo dos principados e potestades de reinar vai acabar. Porque o Senhor Jesus já adivinha. E com um assopro vai destruir o reinado das trevas. Com um assopro. Olha quão grande e poderoso é o nosso Senhor. Com um assopro. Vai destruir o príncipe deste mundo. O reinado deste mundo. Então, igreja de Deus, este mundo está com o prazo de validade vencendo. O que é isso? Que o reinado das trevas tem um tempo, vai passar também. Os filhos das trevas estão até crescendo, avançando, mas vai acabar o seu reinado. Porque também tem um tempo. Mas o reinado da igreja prevalece para todo sempre. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Viremos reinar com Cristo para sempre, porque o seu reino não tem fim. Então, os últimos dias, as trevas só vai avançar. E a igreja vai ser oprimida, como uma laranja é exprimida. Assim será a igreja. Mas o povo está se gloriando com as coisas do mundo e não está vigiando. Está se gloriando com as coisas do mundo, não está vigiando, está se contaminando. Nós devemos estar mais atentos, vigiando mais. Porque no nosso tempo, nessa geração, o inimigo soube trabalhar e inventou muitas coisas, muitos males. Por isso o apóstolo Paulo fala, inventores de males, aborrecedores de Deus. Porque homens que se sujeitaram às trevas
são instrumento das trevas. Se entregaram como sacrifício para as trevas. E as trevas estão operando obras por meio do seu corpo. E trazendo ao mundo o que é das trevas no mundo espiritual, estão trazendo para o mundo físico. Então compreendemos o quê? Que a tecnologia, o saber por se multiplicar, corrompeu a muitos. Nós estamos aqui agora, através desta plataforma, através desta tela de celular. Outros estão através da tela de uma televisão me assistindo, ouvindo esta palavra de vida eterna. Mas o inimigo soube trabalhar nisso. Quantos não caíram por causa desta tela? Quantos caíram no pecado por causa desta tela? Muito. Foram mais os que caíram do que os que levantaram. Você sabia disso? O inimigo soube trabalhar. O inimigo soube trabalhar. Quantos caíram na prostituição através da tela? Quantos caíram na masturbação através da tela? Porque no tempo dos apóstolos não era tão alto como é agora. O nível de prostituição, de jovens presos na masturbação, presos no pecado, na lascívia, na vaidade. Porque esta tela, ela mostra a glória do mundo. A maior parte que está nesta tela, nas plataformas, não conhece a Deus. Pensam que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. E estão sendo um espelho para muitos. Estão incentivando a muitos ao erro. São poucos servos de Deus que estão nas plataformas para resgatar os remanescentes, para levantar os remanescentes. São poucos. Mas a arma que o inimigo levantou, o próprio Deus, ele também está usando para quebrar as correntes, para quebrar as cadeias, para desfazer as obras do diabo. A minha vida foi alcançada através desta terra. A sua, eu creio que também. Mas antes de ser alcançada, primeiro raiou o quê? O mal, as trevas, embudou o pecado. Mas através da tela superambudou a graça. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Através da tela é ouvir o que não se ouvia aos olhos físicos aqui no mundo, fora da tela, nas igrejas onde eu ia. Eu falei, peraí, que é isso? Meu pastor não prega isso. Na minha igreja aqui, nesse ministério, não tem esse poder que tem aí. Na vida deste homem de Deus. E o que o Senhor Jesus disse? Se não ver sinais, não crerão. Então, eu ouvi a palavra e vi os sinais, então eu criei. Como a palavra diz, como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho. Mas ao mesmo portal, que é esta tela, que o inimigo levantou, o próprio Deus, ele entrou no meio das trevas para raiar a luz. Ele entrou no meio das trevas para raiar a luz. Como diz a palavra do Senhor, Mateus 4,15, terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e o povo que estava sentado à região e à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então eu estava sentada, a região e a sombra da morte. Cristo entrou através da tela e raiou a luz em mim. Mas a maior parte estão nas trevas, porque foram seduzidos pelo cântico da serpente, foram seduzidos pela Jezabel, pelo cântico e pelo vinho da Jezabel. Tiveram comichão nos ouvidos e foram tomados de uma cegueira nos seus entendimentos.
Como disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, a imagem de Deus, Cristo Jesus. Os últimos dias, meus irmãos, não vai ser fácil, não. Não é só, agora é só vitória, agora é só vitória. Vai não. Não vai não. A vitória da igreja, você sabe qual é a vitória da igreja? Você sabe qual é a vitória da igreja? A vitória da igreja não é nesta terra, não. O que Jesus preparou para a igreja não é neste mundo, porque este mundo não é o reino de Cristo. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue. A igreja vai ter a vitória, não é neste reino. Muitos estão enganados. Muitos estão enganados. Abra a sua palavra, vamos abrir a palavra aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, do verso 53. Diz assim a palavra de Deus: olha a vitória da igreja. Olha a vitória da igreja. A tua vitória é a minha vitória. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eita glória! Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por nós dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende agora? A vitória da igreja é vencer a morte. A vitória da igreja, aleluia, é vencer o inferno. E isso só acontece quando deixamos esse corpo. Quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade. Aí vem a vitória da igreja. Aí vem a glória da igreja. Aí a igreja terá um corpo glorificado. Como o apóstolo Paulo diz, ao ressoar da última trombeta. Teremos um corpo igual, não é diferente, é igual ao do Senhor Jesus Cristo. Porque se nessa terra parecemos com Ele também reinaremos e seremos glorificados. Se nessa terra estamos ligados ao corpo do seu sofrimento, aleluia, meu Deus, que presença é essa? Oh, Deus poderoso, oh, meu Deus, desperta o teu povo, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Oh, Deus da glória, Deus poderoso, Deus santo. Igreja de Deus. Se nessa terra você está unido ao corpo do sofrimento, você está sentindo as dores do Cordeiro, você também estará unido ao corpo glorificado do Senhor. É tempo da igreja acordar. Jesus está às portas. Logo esta trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e será transformado de glória. Os últimos dias é para a igreja se revestir, é para a igreja, aleluia, está cheio do azeite, as suas lamparinas. Mas não é para dormir, não é para ser das trevas, mas é, aleluia,
para que a vossa fé seja guardada. Então nós vamos ver que a vitória da igreja vai vir quando, aleluia, partirmos deste mundo físico, quando deixarmos o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os últimos dias, meus irmãos, cada ano que entrar, será mais tenebroso, será mais difícil. A igreja vai gemer, a igreja vai gemer, almejando ser revestido da glória. A igreja vai clamar, Abba, Pai. É por isso que o Espírito Santo, ele intercede por nós. É por isso que o Espírito Santo está nesta terra para nos guiar em toda a verdade. Ele está nesta terra, aleluia, para testificar do Filho, para nos consolar, para nos revestir e intercedendo por nós, porque será tão difícil que nós não vai nem saber orar. Será tão difícil que não vamos ter palavras para expressar para Deus, por meio de palavras. Quantos não têm força para orar? Quantos não têm força para jejuar? E está 30 anos no ministério. Está 10 anos no ministério. 3, 2 anos. Mas nunca venceu as barreiras da oração. Nunca passou as barreiras do jejum. Nunca passou as barreiras de crescer no conhecimento. Por que isso? Porque é os últimos dias. Porque é os últimos dias. Será difícil para a igreja se manter com a lamparina acesa. Será difícil a igreja guardar o resplendor da glória do Filho. Será mais difícil guardar-se incontaminado do mundo. Então nós temos que compreender que o céu é a tomada força. Igreja, o céu é tomada força. Você sabe o que significa isso? Tu tem que se esforçar para orar. Tu tem que se esforçar para jejuar. Tu tem que se esforçar, fugir da roda dos escarnecedores do conselho do ímpio. Tu tem que se esforçar. A parte de se esforçar é sua e minha. No céu não vai entrar sem esforço, meus irmãos. No céu não vai entrar aquele que quer ficar na preguiça. No céu não vai entrar aquele que se acomoda com as coisas desta vida. Que se conforma com as coisas desta vida. Que se conforma com a vida espiritual que está levando. No céu não vai entrar. Não vai entrar. O que o Senhor Jesus ele nos ensinou por meio da sua palavra, das suas ministrações. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou ele há de amar um e desprezar o outro. Ou ele há de se dedicar a um e desprezar o outro. Ou você ama um e odeia o outro. Ou você se dedica a um ou você despreza o outro. Você sabe o que significa isso? Que aquele que tu se dedica é esse que tu se esforça. Jesus está falando de 2 senhores. 2 senhores que cada um tem um reino. Cada um tem um reino. Cada um tem seus servos. Cada um tem seus adoradores. Cada um é glorificado. E os servos se dedicam a cada um deles. E a dedicação significa esforço. E
Vamos trazer para o mundo físico para que vocês venham compreender esta palavra. O seu patrão do seu serviço, você se dedica a ele. O seu serviço, que tu trabalha. Você se dedica, você tem que se esforçar para ser o melhor na empresa. Porque o dia que você não se esforçar, o dia que tu relaxar, o dia que tu não dá valor, o trabalho que tu foi colocado, tu será demitido. Tu será rejeitado, lançado fora. Não é diferente, igreja. O mundo espiritual. Não é diferente ao mundo espiritual. Pois Jesus ele falou que o Pai é o agricultor e ele é o ramo. Ele é a videira. Nós somos o ramo, a vara. E que tudo aquele que não dá bom fruto, ele o corta. O Pai corta. Mas aquele que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. Por quê? Vou citar o exemplo de novo. Ao mundo físico, ao seu serviço, ao serviço humano. Quando o seu patrão, seu chefe olha para você e vê assim, essa é dedicada, esse é dedicado. Ele está vendo que você está dando fruto. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai aperfeiçoar o seu serviço. Ele vai te dar mais ferramenta para que você seja mais aperfeiçoado no seu serviço. Para que você venha dar mais fruto para ele. Para que você venha agradar mais a ele. Então ele vai te dar mais ferramenta. Ele vai te dar um exemplo. Ele vai te dar uma enxada. Ele vai ver que você está arrancando os matos com a mão. Um exemplo. Uma reflexão aqui, um exemplo. Ele vai ver que você está trabalhando lá no campo dele, está arrancando com a mão as gramas. E ele está vendo que você não para, mesmo que ainda sua mão fica ferida. Mesmo que a sua mão comece a sangrar, você não para porque você tem amor no que você faz. Você se dedica. E o que ele vai fazer? Esse dá fruto. Eu vou dar a ele uma ferramenta. Vou dar uma enxada. Para aperfeiçoar o esforço dele. Para aperfeiçoar o serviço dele. Porque ele me dará mais fruto ainda. E ele vai te dar uma ferramenta. E você vai avançar. Você vai crescer. Porque com aquela ferramenta você vai fazer obras maiores do que você fazia com as mãos, arrancando os matos. Quem está entendendo, igreja? Assim é no mundo espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá os dons a cada um conforme a sua necessidade para a obra. Os dons é dado a cada um conforme a necessidade para a obra. Não é para nós mesmos, é para a obra, é para a vinha, é para o Senhor da vinha. É para o Senhor da vinha. Tudo é para dar fruto para o Senhor da vinha. A palavra do Senhor diz: das sementes que foi semeada à beira do caminho. Uma caiu à beira do caminho, veio a ave e comeu. Outra caiu em pedras rochosas. Outra caiu nos espinhos, outra caiu em pouca terra. E outra caiu onde tinha boa terra. Todas as outras morreram. Não foram boas. Mas a que caiu em boa terra, ela deu 30 por 60 por 100 fruto. O que significa isso? Vai ter pessoas que vai dar 30 frutos para Deus. Mas vai dar fruto. Vai ter pessoas que vai dar 60 frutos para Deus. Mas vai dar fruto. É de Deus. Vai ter pessoas que vai dar 100 frutos para Deus. Mas vai dar fruto. É de Deus. Isso significa níveis espirituais. Aleluia. Meu corpo arrepia da presença de Deus. Eita glória. Aleluia, Senhor. Significa níveis espirituais. Áreas no mundo espiritual. Na seara de Deus.
Vai ter pessoas que vai estar ali no nível aonde ele só consegue dar 30. Vai ter pessoas que vai estar no nível maior do que o que está no 30. Frutos. E esse, por estar no nível maior, tem mais visão, tem mais conhecimento, tem mais experiência, tem mais entendimento. Mas ele também é de Deus, assim como o de 30. Patamares espirituais. Mas o que está 100, esse aí, ele já alcançou um nível muito alto. É como os apóstolos. É como os apóstolos. Eles deram 100. Enfrentaram cara a cara os principados e potestades. Não temeram a morte, mas eles disseram: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a enferma, a tua vitória? Eles enfrentaram uma cidade inteira, enfrentaram o mundo, por amor ao Cordeiro, e deram 100 frutos. Alcançaram o nível máximo espiritual, ao ponto de fazer a mesma obra que o autor da vida. A igreja hoje, nos tempos atuais, não está dando fruto. 99% não está dando fruto. Está como as demais outras sementes. Por quê? Porque está servindo o Senhor do mundo. Está se dedicando para o mundo. Lembra que eu falei, não poder servir dois senhores? Então, não está dando fruto porque está servindo o Senhor errado. Não tem como dar fruto para Deus servindo o Senhor do mundo. Porque o fruto do mundo consiste na injustiça, consiste no pecado, na iniquidade. Então, o fruto que dá é mau, é podre, porque condiz as obras do mundo, se prostrou para o mundo. Porque aquele que dá fruto para Deus, ainda que seja 30, ele não anda no mundo, como se fosse do mundo. Então ele vai receber do alto o que o mundo não pode dar, porque ele não serve a esse Senhor. Ele não é desse reino, ele é do reino de Deus. Ele é do reino espiritual da parte de Cristo, não do reino do mundo, dos dominadores desse mundo tenebroso, que o apóstolo Paulo fala, Efésios 6, do verso 12. Quem está compreendendo esta palavra, igreja? Esta palavra forte que o Espírito Santo está falando conosco. Então, o reino dos céus é tomar a força. Apóstolo Paulo falou: examinai a vós mesmo, se Cristo está em vós, se é que já não está reprovado. Apóstolo Paulo está dizendo: olha para você, o seu viver reflete a imagem do Filho. Você está imitando o Filho no andar, na inclinação? Porque se não tiver, está reprovado. Se não tiver, está reprovado. Está reprovado. Está reprovado pelos homens? Não, por Deus, pelo Senhor da vinha. Apóstolo Paulo falou: aquele que não tem o Espírito de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, esse não é dele. Esse não é dele. Esse não é dele. Olha o que diz a palavra. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Abra a vossa Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, do verso 9. Diz a palavra de Deus assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, do Senhor Jesus, esse tal não é dele. Você está vendo como é sério o mundo espiritual? Como é sério o mundo espiritual? Apóstolo Paulo falou: aquele que se une ao Senhor, esse forma o mesmo Espírito com ele. Não foi o que eu disse dos dois senhores? Então, igreja, para quem você está se esforçando,
para qual Senhor você está se unindo. Porque quando se unimos ao Senhor, formamos uma aliança. Formamos uma aliança. Temos uma aliança com o Senhor. Então nós temos que entender o mundo espiritual, que não é como nós vê com esses olhos físicos. Com esses olhos físicos, nós vemos o reino deste mundo, nós vemos o reino deste mundo, o Senhor deste mundo. Mas precisamos matar esta visão para alcançar a visão espiritual do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Mas para matar esta visão física que guia este corpo para este mundo, precisamos matar esse corpo. Porque essa visão física, terrena, que busca os prazeres da carne, só vai morrer junto com o corpo. Essa visão, esses olhos físicos, só morrem junto com o corpo. E quando nasce um novo corpo espiritual, nasce uma nova visão espiritual. Eita glória! É muito forte isso aqui, meus irmãos. É muito forte o que Deus está falando com o seu povo. Essas palavras não se ouvem em qualquer lugar. Você sabe por quê? Porque são poucos que estão brilhando nesta terra de trevas. Então nós vamos ver que quando agora nasce um novo homem, você agora está servindo um novo Senhor. Você agora está servindo um novo Senhor. E por você servir um novo Senhor, você é uma nova criatura. Igreja, entenda isso, em nome de Jesus. Já vou encerrar essa live. Apóstolo Paulo falou em sua carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, que há corpo físico e há corpo espiritual. Que assim como em Adão levamos a sua imagem, o segundo Adão, que é Cristo o último, devemos levar também a imagem do segundo Adão, de Cristo. E quando levamos a imagem de Cristo, tomamos um só espírito com o Senhor, servindo o Senhor, se esforçando para o Senhor, se dedicando ao Senhor. Então, o Espírito do Senhor, Jesus, vem vivificar esta carne, fazendo resplandecer como Estevão. Como Estevão resplandecia. Como Paulo, como Pedro, a sua sombra expulsava os demônios, curava os enfermos. Como Filipe entrava nas cidades, os demônios já fugia gritando nos corpos. Então é necessário compreendermos, igreja, que você tem que tomar a sua escolha. Você, cabe a você, cabe a mim. Ou é filho da luz, ou é filho das trevas. Ou você realmente aceita todos os mandamentos, está tudo do Senhor Jesus. Ou você fica com o Senhor do mundo. Ou você fica com o Senhor do mundo, deixa o Senhor do mundo reinar sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Tem que ter uma escolha. Por isso há dois caminhos. Por isso há dois senhores. Por isso há duas portas. Por isso a vida eterna e vida com abundância e morte eterna. Por isso. Por isso, igreja. Tem o céu e tem o inferno. Amém, meus irmãos? Então que venhamos a entender que os últimos dias serão mais difíceis e tenebrosos. Você vai ter que se esforçar mais. Você vai sentir um peso, uma batalha maior espiritual do que no ano passado. Vai estar mais difícil. Você vai ter que se dedicar mais para beber da água. Você vai ter que se dedicar mais, se esforçar mais para comer do pão. Porque o mundo vai vir com uma falsa luz.
O Senhor nesse mundo sabe trabalhar, ele vai vir com várias ferramentas que chamam a atenção da carne. Que chama a atenção da carne. Para tentar seduzir e tirar você do Senhor verdadeiro e levar para o Senhor da morte. E aí cabe a você decidir. Ou tu levanta e combate o bom combate, ou tu fica prostrado como escravo. E o escravo não fica para sempre. Um dia ele morre. Tanto o corpo físico como o corpo espiritual. Quem está compreendendo, igreja? Quem está sentindo a presença de Deus, igreja? Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Fica com esta palavra, esse despertamento, ao qual o Espírito Santo falou tremendamente conosco, por meio da sua palavra. Pois ele veio para nos convencer, igreja, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está para isso. E precisamos dar valor à sua voz. Precisamos dar valor à sua voz. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Quem estava com saudade das lives? Quem estava com saudade de ouvir Deus falar através da serva do Senhor? É bênção, né, meus irmãos? Deus é misericordioso conosco. Não merecemos. Mas o Senhor é bom. Vocês têm que ficar firmes. Vocês têm que se firmar. E para isso, tem que se entregar de corpo, alma e espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Tem nos revelado o oculto escondido por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, ele manifesta o que está escondido nas trevas, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, meus irmãos? Amém, igreja, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos ficar firmes, meus irmãos. Vamos combater o bom combate também. O que nós temos que guardar? O que nós temos que guardar, meus irmãos? A palavra de Deus. Como o salmista disse, Salmo 119, verso 10, não me deixa fugir seus mandamentos. Eu escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconde a palavra. Escondendo a palavra, escondemos a fé. Escondendo a fé, escondemos a perseverança. Escondemos a perseverança, escondemos a esperança. Escondendo a esperança, então alcançaremos o que tanto esperamos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Depois da live, comenta lá e diz assim, estou firmado pela fé em Jesus Cristo. Amém? Coloca lá, profetiza isso na sua vida. Coloca lá, estou firmado em nome de Jesus Cristo. Estou firmado pela fé em Jesus Cristo. Coloca lá assim. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, meus irmãos. São palavras de vida eterna. Você compartilhando, você vai estar ganhando almas. Porque a alma que você enviar isso, e ela ouvir, pois ouvir a palavra de Deus gera fé, ela vai ser, aleluia, liberta. Porque é o Espírito Santo que liberta. Vamos levar Jesus para os cansados e oprimidos, por meio da sua palavra. Vamos levar o reino dos céus aos oprimidos, nas garras de Satanás, para que venha receber o refrigério de Cristo por meio da sua palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor o vosso coração, para a glória do Pai, para a glória do Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Vamos para o céu.